Fala galera, você sabia que os cartões de crédito no Brasil cobram até 993% de juros no seu crédito rotativo caso você não pague a sua fatura? Você acha isso normal? Hoje o nosso tema é os juros absurdos do crédito rotativo do seu cartão de crédito. Absolutamente tudo que você precisa saber para evitar que a sua dívida vire uma enorme bola de neve hoje aqui no nosso canal. Eu conto já com a sua inscrição, com o seu comentário e com o seu compartilhamento. Você precisa enviar esse vídeo para a maior quantidade de amigos que você tiver, porque o que nós vamos falar aqui hoje pode salvar a sua vida financeira, tá bom? Então, gente, vem com a gente e antes de mais nada eu vou pedir para você, se você quer nos ajudar o nosso conteúdo continuar aqui gratuito na internet, você tem duas formas bastante fáceis de nos ajudar. A primeira é sendo membro do canal. Nós temos dois planos. O plano mais barato está a partir de R$ 11,90, R$ 11,99, salvo engano. Ou você pode fazer uma doação por R$ 12,90. O link está ou no comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Você pode fazer já a sua doação para nós. Lembrando, sendo membro do canal, cobrança todos os meses. O que é que você ganha de brinde? Você ganha a possibilidade, no plano básico, de tirar uma dúvida por mês com a gente, personalizada para o seu caso. Tá? Ou você pode, no plano avançado, no plano advanced, tirar até 2 dúvidas ao longo do mês. Dá uma olhada no qual plano melhor se encaixa para você. E se você não quer ter um compromisso mensal, faz a sua doação, a gente também responde a sua dúvida, tá? Você fazendo ali a sua doação, você não tem a obrigação de pagar mensalmente, apenas uma única vez ou quantas vezes você quiser, tá bom? Então, vamos juntos? Vamos lá falar sobre essa taxa de juros absurda do cartão de crédito no Brasil. Eu tive o cuidado esses dias, gente, de estar levantando, junto ao Banco Central, quais são as maiores taxas de juros do Brasil. E eu identifiquei que as taxas de juros no Brasil podem chegar a incríveis 993%, tá? Ao ano. E aí nós vamos revelar qual é o banco que pratica quase esse crime com você, né, de um valor tão alto. Tá? E nós vamos responder aqui dúvidas também, como por exemplo, mas recentemente não foi aprovada uma limitação? Por que será que os bancos não cobram? Não limitam essas cobranças de juros, tá? Qual o banco que mais cobra, qual o banco que menos cobra? Tudo isso hoje aqui no nosso vídeo, tá bom? Mas vamos lá. Seguinte, vamos lá. Hoje, segundo dados do Serasa, cerca de 80 milhões de brasileiros estão, tá, endividados. E nós não estamos falando aqui daquela dívida de água, de luz. Não, são dívidas de consumo. Então, 80 milhões de brasileiros hoje estão endividados e possuem alguma dívida. Desses 80 milhões de brasileiros endividados, 69% desse pessoal tem dívidas oriundas de quê? Os dois principais vilões, cartão de crédito e juros do cheque especial ou crédito pessoal, seja como você queira chamar. Tá? Então, 80 milhões de brasileiros também estão endividados. Destes 80 milhões de brasileiros, 69% estão endividados por dívidas de cartão de crédito, tá? E o restante aí, boa parte, por dívidas com crédito pessoal, cheque especial, como você queira estar chamando, tá? E aí é que inicia a relação perigosa, né? Se as pessoas estão endividadas pelo uso do cartão de crédito, né? Logo, dívidas geram juros, né? E no Brasil, nós temos um índice que diz para nós qual é a taxa básica de juros. E esse índice é a taxa Selic. E a taxa Selic no Brasil nunca esteve tão alta, tá? Nos últimos aí, eu acredito que nos últimos 20 anos é o maior patamar da taxa Selic dos últimos tempos. Então, o que é a taxa Selic e como é que ela impacta a sua vida? A taxa Selic ela é a taxa básica, ela é a taxa que orienta os bancos. Digamos que ela é a taxa, vamos dizer assim de um modo bem grosseiro, ela é a taxa mínima, digamos, para os bancos.
E ela vai orientar. O banco pode dar um desconto, praticar valores menores do que a taxa Selic? Pode, mas o banco vai se orientar e vai ter na taxa Selic ali uma média, tá, do que ele vai praticar. É a partir dali que os bancos começam a praticar os seus juros. Tá? Então, a taxa Selic ela é definida pelo Banco Central, então é o Banco Central que a cada 45 dias se reúne através de um comitê, que é o Copom, Comitê de Política Monetária Nacional, e ali eles definem se a taxa de juros precisa aumentar ou precisa baixar. Desde junho do ano passado, de 2025, que a nossa taxa Selic alcançou o patamar de 15%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que hoje a taxa referência para os bancos analisarem os seus produtos de crédito é 15%. Tá? E por que essa taxa Selic se encontra tão alta? Veja bem, imagina que você é uma pessoa endividada. E aí você está com conta. E você precisa urgentemente pegar recursos emprestados, seja de um agiota, seja de um banco, seja de qualquer pessoa. Porém, o agiota, o banco, sabe que você está numa situação ruim. E aí o que é que vai acontecer? Você pode, primeira ocasião, você dificilmente vai encontrar quem queira emprestar dinheiro para você. E se encontrar alguém que queira emprestar, ele vai cobrar de você um juros muito mais alto. E por que ele vai cobrar um juros muito mais alto de você? Porque as chances de você não pagar são grandes. E se você não pagar, o que é que acontece? Ele precisa ter ali um prêmio, uma forma de remuneração bastante satisfatória para suportar a demora em receber esse recurso. Então, às vezes, quando nós olhamos no jornal, a notícia, o Brasil está gastando demais, e a gente olha por aquilo ali e diz assim, não, isso é conversa, é questão de política, de esquerda, de direita, isso impacta diretamente na sua vida. E eu vou explicar por quê. Veja bem, no caso, o devedor contumaz que orienta a taxa Selic é o governo brasileiro. Então, se o governo brasileiro está devendo muito, existem poucas pessoas querendo emprestar dinheiro para o governo. Dá um Google e procura sobre o empréstimo realizado recentemente para o Correios. Inicialmente, os Correios queriam o quê? Queriam ali um empréstimo de 20 bilhões de reais, porém os bancos que se dispuseram a fazer esse empréstimo para uma empresa quase falida fizeram o quê? Colocaram taxas de juros altíssimas. Tá? Então, o TCU bateu em cima dessa transação e disse, olha, esses juros aqui estão fora da realidade, é um empréstimo de 20 bilhões de reais. Né? Então, se é um volume tão alto, normalmente se deve dar um desconto. Né? E vai acima, vai abaixo nas negociações, chegou-se a um denominador comum, o empréstimo caiu de 20 para 12 bilhões de reais, salvo engano, 12 ou 14 bilhões de reais, e, consequentemente, os bancos deram um desconto nos juros. Ou seja, o Brasil é da mesma forma. Então, quando o governo ele está extremamente endividado, tá? O Banco Central ele eleva a taxa de juros, dentre outras coisas, para quê? Para tornar mais propício para as pessoas que querem emprestar dinheiro para o governo, para a economia, possam ter rendimentos maiores. Né? E com base nisso, eles possam fazer com que o governo tenha acesso a esse crédito, né? Salvo o contrário, o que é que você vai ter? Você vai ter o governo imprimindo dinheiro. E se o governo imprime dinheiro, ele gera o quê? Ele gera inflação decorrente de quê? Da super oferta de moeda. Ou seja, eu vou estar imprimindo dinheiro para poder honrar com os meus compromissos. E, consequentemente, eu vou o quê? Aumentar a minha inflação. Então, se eu não quero aumentar a inflação, mas eu preciso de dinheiro, o que é que eu faço? Eu aumento os juros. Por quê? Você pode emprestar dinheiro para o governo, eu posso emprestar dinheiro para o governo e qualquer um de nós podemos, através do Tesouro Direto, que é uma modalidade de investimento. Você até quer aprender sobre investimento, procura aí Constru Riqueza, tudo junto, Constru Riqueza, de construindo, tá? A gente tem um canal sobre investimentos. Então, você pode investir, emprestar seu dinheiro para o governo federal. Não importa, a partir de R$100 você já consegue emprestar. E para você emprestar, você vai ser remunerado através de que taxa? 15%, a taxa Selic. Então, quando você tem essa taxa Selic bastante alta, porque o governo está precisando do seu dinheiro, tá? Então o governo quer o seu dinheiro, por isso ele vai te pagar um juros alto, tá? Então vai te pagar os 15%. Consequentemente, essa taxa reflete aonde? Reflete no seu cartão de crédito. Exatamente. Vai refletir no seu cartão de crédito. Aí você vai dizer, poxa, eu não tenho nada a ver com as contas do governo. Eu não fiz conta do governo
você não fez conta de governo, você não tem nada a ver com as contas do governo, mas é exatamente os juros que o governo vai pagar para a sua dívida que vai orientar também os juros que vão se aplicar no seu cartão de crédito. Tá? Então, esse é o primeiro ponto e é a importância de você entender como funciona o sistema de juros do Brasil, o sistema orientado pela taxa Selic. E nesse sentido, você já sabe como é que funciona, né? Por que os juros são tão altos no Brasil, em razão da Selic, em razão da dívida do governo precisar de dinheiro, não ser um governo ali que está com as contas saneadas, né? Então, nós temos um cenário, 80 milhões de pessoas devendo, endividadas no Brasil, 60% devendo no cartão de crédito, 69%, outras devendo no cheque especial ou no crédito pessoal, né? E nós temos aí uma dívida que cresce porque a taxa Selic está nas alturas. E aí a grande pergunta que fica, e afinal de contas, será que o seu banco é um daqueles bancos que praticam juros exorbitantes? É isso que a gente vai ver agora. Por que nós vamos ver agora? Porque eu vou botar agora na tela para você acompanhar comigo os bancos que cobram as maiores taxas de juros do Brasil. E aqui eu separei vários bancos. Eu ranqueei, tá? Pelos juros mensal, ou seja, se você atrasar a sua fatura 30 dias, é exatamente essa taxa que você vai pagar. Aí você pode dizer, doutor, eu não estou acreditando em você. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link e você vai consultar diretamente na página do Banco Central, tá? Então, vamos lá. O primeiro banco, eu vou olhando aqui pelo meu monitor, tá? E você vai acompanhar na tela. Primeiro banco, Banco Crefisa, com uma taxa de 22,6% ao mês. Ou seja, 22% ao mês é o que a Crefisa cobra de juros no crédito rotativo, certo? De outro lado, nós vamos ter... E aqui, veja bem, eu separei os principais bancos. Por quê? Porque na lista do Banco Central, que está na descrição do vídeo, você vai ver que existem muitos outros, tá? Então, eu separei só os principais. Então, segundo banco principal, com a taxa de juros bem alta, Banco Neon, tá? Fechando o top 3, Banco Pan. E aqui a gente tem uma informação interessante. Por quê? Porque o Banco Pan é um dos bancos que mais fazem empréstimos hoje para que público? Aposentados. Então, bastante atenção, porque os aposentados também estão aí sofrendo com esses juros absurdos, embora sejam taxas menores, tá? Quarto lugar, Digio, com 19,1% de juros, tá? PicPay, com 19,71%, tá? Midway, e aqui, gente, eu quero trazer para vocês um detalhe muito importante, tanto do sexto quanto do oitavo lugar, tá? Que é o quê? Tanto o banco do sexto lugar quanto o banco do sétimo lugar, do sexto lugar, sétimo e oitavo lugar, eles têm coisas em comuns. Eles são bancos que fazem cartões, né, para empresas de alto giro do seu dia a dia, como por exemplo, o Midway. O Banco Midway, ele gerencia que tipo de cartão de crédito? É o cartão de crédito da Riachuelo, da loja Riachuelo, a loja que você compra suas roupas. Então, se você atrasa, e provavelmente você pode ter um desses cartões na sua carteira, você vai pagar uns juros de 20,8% ao ano. Então, juros ao mês, juros absurdo, né? Isso é um juros de agiota, tá? O Bradescard, tá? É quem fornece cartões, por exemplo, para a C&A. Então, você vê Riachuelo e C&A aí com altas taxas de juros. O Bradescard entregando uma taxa mensal de 18,33% de juros. Já no oitavo lugar, o CSF-SA. E quem é esse banco? Esse banco nada mais é do que o banco do Carrefour. Ou seja, sexto, sétimo e oitavo lugar são cartões que lidam diretamente com compras do seu dia a dia. E a chance de você se enrolar com eles é muito alta. E aí nós temos o Carrefour com juros mensais de 18,68%. Na sequência vem Banco Inter, né, que aqui ficou com a logozinha do Itaú, mas é Banco Inter, tá? Quem fez essa arte pra gente? O ChatGPT. Então pode ter algum errozinho, né?
No 11º lugar, Banco do Brasil, com juros de 12,89%. No 12º lugar, Nubank, com 12,45%. E 13º lugar, o Banco Sofisa, também com 12,45%. Perceba que a partir do 10º lugar, nós temos taxas inferiores às taxas praticadas na taxa Selic, ou seja, nós temos ali já um desconto, né, na taxa, porém, mesmo assim, bem próximo dos 15%. É bem verdade que, caindo a taxa Selic, é muito provável que essas taxas venham a cair. Mas você precisa entender e ter em mente que, né, são taxas de juros extremamente altas. E aí você se pergunta, mas quando o governo publicou aquele programa, o Desenrola Brasil, não foi limitado a 100% dos juros? Veja bem, lá no Desenrola tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? A pegadinha é a seguinte. A legislação dizia, olha, a partir da publicação do programa, que, salvo engano, foi em 2023, os bancos terão ali há um ano para apresentar para nós aqui uma forma de atualização de dívidas, de cartões, né, de empréstimos, que seja satisfatória. E o que é satisfatória? A lei não disse. A lei não disse. Então, nesse sentido, o governo passou a entender que seria 100% da dívida. Então, se você deve R$1.000, no máximo sua dívida pode chegar a 2. Uma vez que chega a R$2, a R$2.000, né, não pode mais crescer. Só que os bancos fazem isso? Não. E não fazem por quê? Porque os bancos interpretam o seguinte: o que é satisfatória? Satisfatória para mim? Satisfatória para o cliente? A lei não deixou claro. E diante dessa brecha, os bancos entendem que podem continuar aplicando taxas elevadas de juros como se não houvesse amanhã. Essa é a verdade, por isso que nós temos uma lei que tem pouquíssima eficácia, tá bom? Então, você gostou desse vídeo? Você sabia dessas regras, desses cartões que têm taxas tão elevadas? Tá? Fala para nós aqui no comentário o que é que você achou desses juros, se você concorda com esses juros, o que é que você acha disso aqui. Deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, não se esquece de compartilhar esse vídeo, de comentar, de deixar o joinha, de se inscrever principalmente aqui e vamos juntos crescendo no nosso canal. Então, até o nosso próximo vídeo, fica com Deus e fui!